Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, no ar mais uma edição do programa Destaques, aqui na TV Otimista. E o primeiro assunto é uma dica importante na área de saúde. Na próxima segunda-feira, dia 15 de setembro, é comemorado o Dia do Cliente. E uma rede de farmácias vai promover uma ação especial, check-up gratuito em 18 unidades de Fortaleza, região metropolitana e interior do Ceará. Além dos exames, clientes podem concorrer a kits de saúde. O repórter Tiago Norões tem mais informações. Você que está precisando fazer um check-up de saúde, anota aí essa data. Dia 15 de setembro, dia do cliente, você vai poder fazer a aferição de pressão, teste de glicemia, exame de biopedância, tudo de graça e ainda participar de um sorteio de um kit de saúde nessa rede de farmácia que a gente está aqui agora. A gente vai conversar com a Elisângela Ferreira, ela é gerente daqui e também é farmacêutica e vai explicar para a gente o que é que vai acontecer aqui e nas outras lojas, né? Aqui 18 unidades aqui em Fortaleza, o que é que vai acontecer nesse dia do cliente. Nesse dia nós estaremos prestigiando os nossos clientes, certo? Com o café da manhã, com aferição de pressão, teste de glicemia, bioimpedância, também outras consultas, outros testes rápidos aqui, né? Além de um sorteio que irá ter aqui, né? Para o cliente que estiver participando desse evento. Elisângela, como é que faz parte de participar? Precisa fazer alguma inscrição ou é só chegar na loja? Não, você chega, né, e na compra você acaba adquirindo o cupom e esse cupom ele vai para dentro da urna e logo no final vamos dizer assim, logo em seguida, né, no final do acontecimento a gente vai ter um sorteio. O sorteio, para participar do sorteio, mas fazer os exames... Para fazer os exames, você pode chegar a qualquer momento que a gente estará aqui à disposição para poder fazer esse, vamos dizer assim, evento ser um sucesso, né, e atender os clientes da melhor forma possível com a gratuidade dos exames. Para quem não conhece ainda, Elisângela, explica para a gente... Medir a pressão, quase todo mundo já conhece esse exame, né? Mas o teste de glicemia, o exame de biopedância, eu sei que ainda tem uma determinação com relação ao calendário posológico, né? Explica para a gente. Olha, o calendário posológico, gente, é uma forma de você estar cuidando melhor da sua saúde, né? Para você que faz o uso de vários medicamentos, a gente leva você ao nosso consultório farmacêutico, coloca todos os medicamentos que você faz a utilização e esse calendário, ele destrincha os horários e te dá, vamos dizer assim, em formato de PDF ou no papel que a gente entrega para o cliente, tá? Para ele acompanhar os horários, melhores horários para poder ele estar tomando essa medicação, sem ter interação medicamentosa com os outros que ele já toma. E o exame de biopedância, o que é? O exame de bioimpedância, ele é algo bem inovador, né? Na qual ele vê a gordura corporal, o músculo, né? Vê a gordura visceral. Então, ele te dá vários parâmetros para poder você cuidar também da sua saúde, né? Principalmente você que faz academia, principalmente você que está indo ao nutricionista. Então, é algo bem diferencial para poder você levar, para poder estar fazendo o acompanhamento junto, que é a bioimpedância, né? É bacana um dia como esse, né? Aproveitar o dia do cliente para oferecer isso aos clientes aqui da rede de farmácia, né, Elisângela? Porque assim pode ser um pontapé inicial para a pessoa mudar de hábito e começar a cuidar da saúde. Certeza, porque o que, vamos dizer assim, a farmácia preza é no cuidar do paciente, né, do cliente, né? Então, isso foi uma forma que nós achamos de estar agregando algo diferente para poder o cliente estar vindo aqui e ser prestigiado, né? A gente falou de um sorteio que vai acontecer. O que é que vai ter nesse kit de saúde? Nesse kit de saúde, a gente vai estar dispondo para o cliente, né, o sorteado, 2 vitaminas, né, 2 suplementos vitamínicos e também um aparelho de nebulização. Certo. Elisângela, muito obrigado, viu, pelas suas informações. A gente conversou agora com a Elisângela Ferreira, ela que é farmacêutica e também gerente aqui dessa unidade da rede de farmácia que vai
está oportunizando aos clientes vir aqui fazer essa série de exames, tudo gratuito, e também participar desse sorteio, né, desse kit de saúde. Eu vou dizer aqui, são várias unidades aqui em Fortaleza e também na região metropolitana e no interior do estado. Tem farmácia aqui na Aldeota, Cidade 2000, Montese, Conjunto Ceará, Barra do Ceará, lá no Pátio Dom Luiz, no Meireles, na Avenida Bezerra de Menezes e também no bairro Dionísio Torres. Agora a gente volta ao estúdio. O assunto agora é uma iniciativa que reúne conhecimentos de psicologia e vivência pessoal. Essa combinação resultou no livro Filhos Emocionalmente Saudáveis. Como sugere o título, o material promete contribuir para que os pais possam ter uma relação cada vez mais saudável com os filhos, independente da idade. Olha, pessoal, a literatura está prestes a receber importante material que vai fortalecer a relação entre pais e filhos. Eu estou falando do livro Filhos Emocionalmente Saudáveis, que contou com a autoria da psicóloga Neiliane Onofre, que vai conversar agora com a gente sobre os aspectos que serão elaborados, pensados e mostrados à sociedade nesse material literário. Doutora, eu queria que a senhora pudesse falar com a gente sobre o passo inicial, que une experiência pessoal, une conhecimento científico e literário também. Com certeza. O meu objetivo com o livro é fazer as pessoas refletirem sobre o tipo de família que você tem. Como é que está o ninho da sua casa? Como você está educando o seu filho, como você está levando para ele a construção da sua saúde mental. Afinal de contas, hoje é de conhecimento mundial que as pessoas estão adoecendo muito da sua saúde mental e nós precisamos refletir, não só tratar, mas também prevenir, orientar, cuidar, acolher essas famílias com tantas demandas que chegam hoje no consultório de psicologia. Então, esse livro tem o intuito de ser um guia prático mesmo. Cada capítulo, ao final dele, tem uma orientação, uma dica de autoconhecimento, de orientação para que coloque o conteúdo em prática, objetivando assim desenvolver agilidade emocional, inteligência emocional, uma educação baseada em sentido, uma boa comunicação, porque formar um ser humano é formar uma sociedade. Queria que a senhora pudesse falar também sobre a importância do título. Não são crianças emocionalmente saudáveis, mas filhos. O que abre margem para se trabalhar, para se recomeçar, independente da época, independente da idade. Com certeza. Então, o livro já fala, filhos emocionalmente saudáveis. Nunca é tarde para um pai reconstruir uma ponte, para aprender, porque o conhecimento, ele é algo importante para o ser humano. E eu vejo que às vezes a gente erra porque não sabe. E na comunicação, no aprendizado, muitos pais ficam muito hoje preocupados em desenvolver a inteligência cognitiva do filho. Ele tem que ser o melhor profissional, mas antes dele ser um bom profissional, ele tem que ter uma boa identidade, ele tem que ser um ser humano que faz a diferença no mundo, que sabe o seu propósito de vida. E o livro vem para o pai orientar em qualquer fase da idade, porque pai nunca vai deixar de ser pai, ele vai estar ali sempre caminhando junto. E em qualquer etapa ele pode melhorar e também pode ferir. Por isso que a capa do livro é um ninho, porque um ninho vem de um pássaro que se chama João Graveteiro, que ele tem um cuidado de fazer o seu ninho, colocando os espinhos para fora do ninho. E quando ele termina de construir, ele coloca as penas do papo para deixar esse ninho aquecido e protegido. E aí eu pergunto, será que nós estamos fazendo o nosso ninho da forma correta? Botando para fora da nossa casa, da nossa família, coisas que podem machucar? Cabe a nós aprender com os pássaros e refletir para que a gente desenvolva filhos emocionalmente saudáveis e com autonomia. A gente finalizar, doutora, 2 pontos. O penúltimo é o seguinte, é provável que o filho de hoje seja pai amanhã, que a filha de hoje seja mãe amanhã. A senhora também pensou em contribuir com esse material para um futuro dessa geração? Com certeza, esse é o meu principal objetivo. Quebrar os ciclos disfuncionais, porque quem está ferido fere, quem passou por problema. Então, quando você pensa assim, eu tenho problema, eu grito com meus filhos. Quando eu digo, para pensar, como era que o teu pai te tratava? Normalmente, sem perceber,
a gente repete o padrão, porque a gente acaba tendo como referência os comportamentos que eu tive a vida toda. O meu pai fez isso, então eu acabo fazendo da mesma forma, porque para mim é o que tem de acesso no meu aprendizado. E ao se perceber, ao se analisar, você diz o que eu quero levar para a minha geração seguinte e o que eu quero devolver para os meus pais, né? Qual a herança que eu quero levar. E eu termino, né, fazendo aqui um momento com você de reflexão. Você quer deixar herança ou legado para os seus filhos? Eu quero deixar os dois, herança e legado. Legado é aquilo que ninguém vai roubar do seu filho. É um equilíbrio, é uma inteligência emocional, é algo que eu pego pessoas de diversas profissões tão desequilibrados, que não têm inteligências relacionais, que não conseguem entender de como é que eles estão funcionando, que machucam pessoas que deveriam estar bem, porque quando você está desregulado, quando você está sobre formas de trauma, porque o trauma, ele desconfigura o ser humano, ele acaba machucando, ele acaba se ferindo e ele acaba, muitas vezes, repercutindo em outras pessoas que nem têm a ver com a casa, como no trabalho e em diversas situações. Doutora, muito obrigado pela explanação. Só reforçando para você que o pré-lançamento do livro vai acontecer no dia 12 de setembro no Congresso Internacional de Fisioterapia em Fortaleza e no dia 23 o lançamento oficial também na capital, no Hotel Sonata. Voltamos ao estúdio. A gente faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho está de volta. O destaque agora é a distribuição de energia elétrica no nosso estado e a relação com todos nós, consumidores. Você sabia que existe um conselho que trata desse tema? Aqui no estúdio, eu conversei com o presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará, Conerge, Erildo Pontes. Presidente, muito obrigado pela visita aqui no estúdio da TV Otimista. Eu começo lhe perguntando o que é esse conselho, como é que ele é formado para que as pessoas possam entender, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Pronto, Denis. O Conselho de Consumidores eles foram criados exatamente na Lei das Concessões de 1993. Para você entender, em 93 nasceu essa lei das concessões para telefonia, para energia, para diversos setores da economia. E a partir de 96, a antiga Coel se criou o Conselho, né, tinha uma obrigação, orientado depois pela Agência Nacional ANEEL. E esse conselho ele representa as entidades de consumo, né, principais, as classes de consumo, perdão, que tem dentro da companhia, ou seja, o rural, o industrial, o comercial, o poder público e o residencial. Cada classe dessa tem um titular e um suplente. No caso, eu hoje represento a Federação da Agricultura do Ceará, represento a classe rural do estado do Ceará pela Federação da Agricultura, né? E sou também, além de representante do rural, sou o presidente do conselho já há algum tempo. Como é que o Conselho analisa, qual é a visão que vocês têm sobre a nossa realidade, essa relação de consumo das várias atividades com essa distribuidora, com esse serviço que é tão importante e essencial para tantas atividades? Pois é, mas serviço essencial que a gente só percebe quando falta, né? Hoje a gente depende da energia para tudo, energia elétrica no caso. Temos tido alguma dificuldade com a companhia local, do grupo italiano Enel, né? É um grupo que tem hoje 3 distribuidoras no Brasil, em São Paulo, no Rio, a nossa aqui no Ceará. Temos aí 4,3 milhões de consumidores aqui no estado do Ceará e a relação ela tem sido um passado um pouco dificultoso, mas recentemente, no começo desse ano, a empresa, né, o grupo, sinalizou para a sociedade um investimento grande a nível do Ceará, da ordem de 7,4 bilhões de reais durante os 3 próximos anos, 25, 26 e 27, incluindo o ano que nós estamos, já está correndo esses investimentos, e com isso esperamos realmente que a companhia melhore a qualidade do serviço para o consumidor cearense, porque ela realmente peca, né? Peca por melhoria da qualidade. E a gente tem um eterno conflito, um acompanhamento muito sério. Nós não tratamos do consumidor individual, tratamos, como eu disse, de classe de consumo. Sim. Quem trata disso é o DECOM. E a nossa relação é muito direta no nosso dia a dia, com reuniões mensais, com a diretoria da companhia, sempre tratando de temas que diz respeito à qualidade, à melhoria da qualidade do serviço no Ceará. Como eu disse, foi ruim, mas
hoje nós temos que testemunhar que tem melhorado bastante. Esses investimentos anunciados que já estão em implantação e a gente tem acompanhado aqui na TV Otimista, já tem dado resultados? Tem um exemplo muito claro disso, foi as festas do ano passado, que esses investimentos começaram no ano passado com, em primeiro momento, um anúncio menor, um volume na casa de 4,5 bilhões. Depois foi que esse ano eles aumentaram para 7. E aí o que você percebe é que no final do ano passado, aqueles famosos momentos que dá aqueles apagões, festa de final de ano, carnaval, aquelas festas onde concentra muito mais pessoas, esse ano, os números que nos foram apresentados é que houve uma redução no final do ano passado e carnaval desse ano, perto de 80%, porque os investimentos se concentraram principalmente na parte de automação e algumas prevenções, subestações de grande porte móveis que foram para os locais de maior concentração de pessoas. Então, nós testemunhamos uma melhoria significativa exatamente porque eles fizeram isso. E outros investimentos estão hoje voltados para a construção de 3 novas subestações em pontos importantes e ampliação e modernização de várias subestações que encontram no estado onde estão mais carentes. E nós estamos acompanhando de perto, esperando que estas ações venham realmente a melhorar o serviço e a falta, principalmente, que é o que mais acontece, e também que novos clientes possam ampliar suas cargas e nascer com um novo cliente a partir desse investimento com um tempo mais curto de atendimento, que também é um ponto que a empresa pecava muito. O senhor falou exatamente sobre esse faltar, é quando falta que a gente nota como é importante, confirma como é importante esses serviços. A entidade, como o senhor lembrou bem, né, ela representa essas classes, né, esses grupos. Quem está produzindo lá no interior, qual é a grande dificuldade ou qual era a grande dificuldade, como é que está essa relação? Porque a gente está aqui na cidade e muitas vezes não tem essa noção, né, de que esse fornecimento, essa distribuição carece de melhorias, mas certamente mais distante da cidade houve ou há algum problema ainda mais intenso? Bom, muito bem lembrado para você, e a parte que eu mais me envolvo, né, até porque eu represento no estado o consumidor rural. O consumidor rural, normalmente, ele se encontra na ponta do que a gente chama de alimentador. Tem uma subestação que muitas vezes está próximo da cidade e esse cabo, né, esse que a gente chama de alimentador, sai às vezes com 30, 40 quilômetros de distância e quem está lá na ponta sente muito mais, porque ao longo disso tem as derivações e tem os consumos do caminho, a própria cidade que está próxima da subestação e isso traz problemas sérios. Mas tem melhorado, hoje o Ceará tem alguns problemas mais consideráveis na região do Cariri, no Cariri realmente está tendo muito mais falta e principalmente as novas ligações lá no Cariri tem um atraso significativo. A companhia, eu conversei recentemente com o presidente da companhia, eles têm uma promessa de melhorar isso, colocar uma empresa grande de um contrato feito agora em meados do ano, para ampliar o número de turmas que estão trabalhando no interior e com isso a gente está percebendo um número menor de reclamações que chegam até o conselho, né? A gente não trata o individual, mas não deixa de chegar um grande consumidor, sabendo da existência do conselho, de nos procurar e nós temos um acordo de cavalheiro com a companhia que mesmo tendo que tratar as classes por classe de consumo, não no individual, mas alguns casos mais emblemáticos a companhia compreende e quando nós procuramos tem nos dado atenção a esses casos e tem melhorado, claramente, porque essa necessidade do investimento era algo que precisava ser feito, porque o sistema está muito, como é que eu lhe diria, precisando de automação, né? E essa automação é que dá exatamente a possibilidade de, numa falta, porque nunca vai deixar de existir falta, mas numa falta acidental eles possam cortar com o menor número possível de clientes naquele pedaço e ter energia para um lado e para outro enquanto eles recuperam aquele local, né? E o rural, também eu diria para você, como você citou bem, não é um caso específico daí no Ceará. O mundo todo tem problemas exatamente porque é quem está mais distante. Quem está chegando aí para ajudar, de alguma maneira, são as gerações distribuídas, que como ela vem de reverso, às vezes contribui com força, apesar de estar assistindo outros problemas que o sistema ainda está aprendendo a lidar. Olha, esse assunto continua daqui a pouquinho, vou fazer uma rápida pausa e volto em instantes. De volta e você continua acompanhando a entrevista que eu fiz com o presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará, Erildo Pontes. A gente queria ouvir como é que a entidade verifica essa situação, analisa essa situação, porque vocês realmente entendem dessa relação e desse dia a dia.
A empresa local, ela completa os 30 anos no dia 13 de maio de 28, mas a regulação da ANEEL permite que já com 3 anos antes a empresa possa solicitar, né, que comece a haver uma análise para até antecipar realmente mais esse período de 30 anos para frente. As 3 empresas do grupo e mais umas 10 que estão completando o prazo agora em 27, 28, já pediram denetado para a ANEEL, Agência Nacional, e o critério que eles estão levando em conta, que eu não concordo muito, é a questão exatamente da duração de falta de energia. Quantos minutos faltou, quantas horas faltou de energia por ano para determinada companhia e quantas vezes faltou durante o ano. E 5 anos atrás, em 2019, a nossa companhia daqui do Ceará, ela não atingiu as metas. Então, hoje, a ANEEL, a Agência Nacional, está analisando os dados da companhia, a defesa que ela fez, a falta naquela ocasião, porque depois disso, ela conseguiu 21, 22, 23, 24, conseguiu atingir a meta. Mas, como a visão é de 5 anos para trás, né, 24, 23, desde 19, teve esse problema. E nós, assim, nós ficamos de alerta, porque, como eu lhe disse, como o serviço não vinha funcionando muito bem, não só aqui como em São Paulo e no Rio, nos preocupa depois da renovação dessa concessão se a companhia vai continuar com o que ela está oferecendo. A nossa expectativa, e nós dizemos isso muito para a diretoria, é que esse 7,4 bi indicado para os próximos 3 anos e que ele também permaneça, dependendo da necessidade, do ano seguinte e não se pare após a assinatura dessa nova concessão. Então, estamos muito de olho e o apoio da nós, como Conselho de Consumidores, dos 4,3 milhões que temos no Ceará, só existirá com essa garantia, e garantia inclusive por escrito para a Agência Nacional e nas reuniões formais que temos, porque sem isso nossos clientes não vão estar digamos assim, uma condição boa. E a gente sabe, você que é da imprensa sabe, que as queixas contra a Enel não são poucas, né, são significativas. Está melhorando, mas essa melhoria ela não pode ser paralisada ou cessada logo após a renovação. Então, esperamos que ela venha para consolidar, que a empresa passe realmente a respeitar os clientes e ter um nível de investimento que o cearense merece. Afinal, o Ceará é um estado que está crescendo além da média nacional, naturalmente depende da energia para que isso continue acontecendo de forma sólida, né? Sem dúvida, é essencial para que se mantenha esse ritmo e esse destaque do Ceará nas mais diversas áreas. Como é que o senhor analisa a situação do país como um todo nessa área importante, repito? Na área de energia, me preocupa o que tem acontecido com o Executivo Nacional, que tem feito algumas ações de fragilização das agências, né? Agência de Energia, Agência de Petróleo, Agência de Água, Agência de Saúde. Nós ouvimos sempre falar, e a mídia tem coberto isso, de que realmente tem havido contenção de recursos para as agências. Isso parece algo perigoso no momento em que você está vivendo renovação de concessão, no momento em que mais se fala em transição energética. Se você perguntar hoje para o maior especialista do Brasil que conheça algum tema específico do setor, porque até é difícil ter um que conheça tudo, se você perguntar como é que vai estar a energia daqui a 5, daqui a 10 anos, certamente ele vai especular, mas não tem certeza. Então, vivemos um momento de transição em que precisamos de uma agência forte. E, recentemente, a Agência Nacional de Energia passou por um contingenciamento de energia, de orçamento, em que ela tinha 168 milhões para trabalhar esse ano, na sua estimativa, e o governo só liberou 120. Reduziu os 38 milhões. Então, hoje, do movimento de todos os conselhos do Brasil, inclusive eu sou diretor do Conselho Nacional, que ancora todos os 51 conselhos do Brasil. Sim. O Brasil tem 51 distribuidoras, eu represento a diretoria do Nordeste. Nós sentamos junto com a ANEEL, sentamos com outros conselhos, fomos ao TCU para que se olhasse, que o governo, que a União olhasse direito para as agências, que ela não pode ser fragilizada num momento tão importante. Então, imediatamente após esse nosso movimento, que aconteceu no mês de agosto, o governo voltou atrás e liberou mais 30 milhões, não liberou os 38 que havia cortado, né, que havia contingenciado. Mas 30 voltaram para a ANEEL, e com isso a ANEEL está se reestruturando, porque no final de julho ela já tinha demitido 400 pessoas que tratavam do tema da ouvidoria, que é algo importantíssimo para o consumidor. Aqui eu reclamo, se a ouvidoria para o meu canal de reclamação. Então ela voltou e a ANEEL está voltando a se reestruturar. A gente espera que a agência não continue com esse propósito, né, do executivo de fragilizar, porque a agência fraca nesse momento, principalmente da energia, na transição energética, seria
extremamente fatal para os consumidores, que são no Brasil 93 milhões. Erildo, nesse rápido tempo que a gente está conversando aqui, a gente tem noção sobre a importância do Conselho, a importância do trabalho que vocês realizam. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui no estúdio e lembrar de que essas atividades acontecem, nós muitas vezes não ficamos sabendo, mas hoje a gente aproveitou para explicar para a população sobre a importância do trabalho de vocês. Há inclusive no mês de outubro uma outra atividade, não aberta ao público, mas para vocês, mas que revela exatamente esse trabalho intenso que acontece sempre, diariamente, né? No final de outubro, no dia 30 e 31, aqui no Hotel Oasis, nós vamos promover aqui no Ceará o que a gente chama de Encontro de Conselho do Nordeste. Todos os conselhos do Nordeste estarão aqui conosco, os conselheiros naturalmente, estarão conosco reunidos para a gente debater macrotema do setor elétrico e, costumeiramente, quando acontece um evento desse no Nordeste, os conselhos de outra região pedem para participar. Então, nós deveremos ter em 30 e 31 de outubro, representantes de todos os estados do Brasil aqui em Fortaleza, discutindo energia elétrica, discutindo armazenamento de energia elétrica, discutindo renovação de concessão, discutindo qualidade do serviço, discutindo essa transição que tanto bate isso, ou seja, temas de vanguarda, discutindo uma medida provisória 1.300 que trata da transferência da possibilidade do rural irrigante, que eu represento, deixar de irrigar de madrugada e poder irrigar de manhã, inclusive contribuindo porque está sobrando energia no pico da energia solar, que de 10 às 13, 14 horas da tarde, está sobrando energia e o pessoal está tendo que desligar as suas plantas solares. E nós estamos conseguindo, através dessa medida 1.300, fazer com que o setor primário, o setor rural, ajude o sistema e gere demanda nesse momento para que a usina não precise desligar e lá na frente nós, consumidores, tenhamos que pagar, porque o empresário investiu e está pedindo esse dinheiro de volta. E o Destaques fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.